A gente vem falando bastante sobre melasma nessa época do ano, porque é a melhor época para a gente tratar, como tentamos repetir aqui várias vezes. Eu gostaria de esclarecer algumas perguntas que chegaram para mim. Então, assim, ó, gente, melasma só dá no rosto? Não, o melasma pode acometer outras áreas. É muito mais comum no rosto, é muito mais comum em mulheres, mas pode acometer homens e pode acometer, por exemplo, os braços, aquelas manchas que ficam, né? E vocês podem ver que é sempre em área exposta. O melasma nunca vai aparecer numa região que nunca pegou sol. Mais uma vez eu insisto aqui, é onde há dano solar. Se a gente conseguisse olhar todos os melasmas com o microscópio, a gente veria que tem perda de fibra elástica, perda de fibra colágena, uma desorganização da pele. Isso a gente chama de dano actínico ou dano solar. A gente precisa recuperar essa pele. Mulheres que não engravidaram também podem ter melasma? Sim, porque não é só o fator hormonal que está implicado, né? Hoje em dia a gente sabe isso do dano solar, a gente sabe que no final da camada de células vivas, né, onde tem a membrana que segura essas células, essa membrana fica muito delicada, ela se rompe e as células que estavam ali em cima mergulham para a derme. Então, os melanócitos que produzem pigmento vão numa camada mais profunda, o que fica mais difícil da gente tratá-los. Outra coisa são os fibroblastos senescentes, dos quais eu já falei algumas vezes. Isso é uma coisa nova que veio a somar, né, para o nosso conhecimento e, consequentemente, para as nossas opções terapêuticas. Então, enquanto a gente não diminui o fibroblasto senescente, que são as células zumbis, né, são células que não têm um funcionamento normal mais, mas estão vivas. E estando vivas, elas ficam mandando informação para o melanócito para ele produzir mais pigmento. Então ela está alterada. Com isso, o que a gente precisa é diminuir a quantidade delas. Então a gente diminui a quantidade de pigmento com o Starwalker Fotona e a gente diminui os fibroblastos senescentes e trata o dano solar com o Silfirm, que é a radiofrequência microagulhada. Por isso a associação das duas coisas, né? A gente ainda usa o drug delivery, que são substâncias clareadoras, substâncias calmantes, porque há um processo inflamatório, a comunicação entre o fibroblasto senescente e o melanócito lá que vai produzir pigmento é através de citocinas inflamatórias. Então, é como se ele mandasse uma mensagem através de uma substância e a gente precisa diminuir tudo isso. Diminuir fibroblasto senescente, diminuir a quantidade dessas citocinas inflamatórias, diminuir a produção de pigmento. Então, como a gente tem tudo isso para resolver, a gente precisa associar várias coisas. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer mais esses detalhes para vocês. E vamos aproveitar essa época, gente. Se a gente chega melhor no verão, a gente não fica naquele ping-pong, melhora, piora, ou pior ainda, né? A gente nunca consegue melhorar. A gente aceita que o melasma está ali e ele só piora com o passar do tempo. Não precisa ser assim se você não quiser.